Olá, meu nome é Cristiano Paiva, eu sou urologista e hoje eu estou tendo o prazer de receber aqui no podcast Homens de Sucesso o advogado, o brilhante advogado, meu amigo pessoal, Dr. Sérgio Vieira. Seja bem-vindo, prazer te receber aqui. Hoje nós com certeza vamos falar um pouco da sua história, da nossa história também, né? Vamos lá. E eu queria falar para você que não foi à toa que eu o convidei. Eu praticamente conheci a sua história desde quando você começou a atuar em Manaus, entendeu? Fomos vizinhos. E eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória, não só a trajetória da vinda para Manaus, que você é de outro estado, como é que é hoje ser o maior representante, né, do grupo Nelson Williams nessa região norte. Eu queria que você falasse para quem não estão nos ouvindo, né? Como é que é isso aí? Como é que foi? Primeiro, obrigado pelo convite, meu amigo Cristiano, doutor Cristiano, para a grande maioria, para mim, a honra de Cristiano Paiva na intimidade, doutor Cristiano no profissional. Está gravando aqui num sábado, 3 de junho, pela manhã. Depois, quem estiver ouvindo, espero que aproveite. Então, como você bem colocou aí no início, fomos vizinhos há uns 10 anos atrás. E a gente vai contar aqui no decorrer da jornada que, em algum momento, o pessoal acha que a gente teve sorte. Isso mesmo. E a gente sabe das dores e das delícias da jornada, e vai ser o conteúdo do nosso bate-papo aqui. Mas, para começar, Sérgio Vieira, estou com 39 anos, completo 40 agora em junho, dia 27. Nasci em São Paulo, 1983, em junho. Meu pai é contador mineiro, minha mãe paulistana, psicóloga. Família tradicional de São Paulo, meu pai morava em São Paulo. Minha irmã, 7 anos mais velha. Quando eu nasci, 6 meses depois, a família, meu pai transferiu, mudou profissionalmente para Salvador. Então, meu RG, minha certidão de nascimento é de São Paulo, mas minha infância, minha juventude, minha adolescência é na Bahia, em Salvador. Então, cresci em Salvador num período que não tinha internet, redes sociais, que era o telefone fixo. Exatamente. E carta, correspondência. Isso. Então, longe da família, que não é uma grande família. Uma família pequena, e nós 4, núcleo duro, pai, mãe, irmã e eu, longe dos demais, num outro Brasil, num outro mundo, que não tem essa tecnologia, essa proximidade que se tem hoje. E sem nenhum profissional da área jurídica, não tinha ninguém que eu me espelhasse, que fosse referência, pai da área de exatas, mãe de humanas, e aí a gente vai contar no decorrer, mas dando um recorte só para fazer essa introdução. 39 anos, advogado, pai do Enzo, 7 anos, você conhece, marido da Gabriela. Sou advogado, estou sócio da Nelson Williams, integro o escritório há 14 anos, desde 2009, e há 13 eu estou em Manaus. Então, cheguei em Manaus em 2010, entrei no escritório em 2009, em outubro de 2010 eu chego a Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, em outubro de 2010, o escritório já existia, eram 6 pessoas. Hoje, 13 anos depois, somos em 240. Olha só. Então, os números absolutos, isso local. Nacionalmente, os números são bem maiores. Então, breve apresentação para a gente começar esse bate-papo. Agora, vamos lá. Você bem falou, né? Pai de exatas, a mãe da área de humanas. Como é que foi esse encantamento? O que fez você escolher a advocacia? E hoje, graças a muito estudo, com certeza, você é um advogado reconhecido no Brasil e brilhante carreira, né? Como é que foi isso aí? Cristiano, vou te chamar de Cristiano, tá? Desculpa, Com certeza. Eu vou tirar o doutor e também peço que a recíproca seja verdadeira, até pelo grau de intimidade que a gente tem pessoal. Foi por exclusão, e vou explicar o porquê. Meu pai foi transferido à época, ele era de empresas de auditoria, Price, Deloitte, KPMG, de carreira. Em algum momento ele saiu dessas grandes empresas e abriu o negócio dele, ele foi empreender. Nessa época eu tinha uns 12, 13 anos. Então, até os 12, 13, ele era funcionário, empregado de grandes companhias. Nunca tinha empreendido. Então, ele levantava a mão, aparecia um cafezinho. Natural de quem trabalha para grandes companhias. Isso. Em determinado momento, foi dada a missão, ele era diretor financeiro, COO de uma grande companhia, e foi dada a missão dele cortar custos, diminuir a equipe. E ele demitiu várias pessoas e não se sentiu confortável de não se desligar, porque o cargo dele era um dos maiores custos. Não era a missão,
mas ele achou necessário que o último desligamento fosse dele próprio. Então ele fez a missão, executou a missão de desligar as pessoas que precisava desligar, e o último desligamento ele se desligou. E, ato contínuo, ele abriu o negócio dele, uma consultoria, uma empresa de auditoria e contabilidade, e contratou parte daquelas pessoas que ele havia demitido. Olha só, que beleza. E começou a empreender. E aí começa a parte da jornada que a gente entende um pouco, que é ser dono do próprio negócio. Isso. Cada um na sua proporção. As dores e as delícias de ser dono do próprio negócio. Então ele vinha de uma carreira de fazer parte de um time e começou da noite para o dia, literalmente, a ser o dono do negócio. Então quando você faz parte de uma estrutura, você levanta a mão, aparece um café. Aparece alguma coisa porque a estrutura funciona. Isso. Quando você é dono do seu negócio, no D0, se levanta a mão, nada acontece. Se você não levanta a bunda da cadeira e for fazer, até Ninguém você vai estruturar, ninguém vai fazer. E como geralmente acontece para novos empreendedores, dá muito errado até dar certo. Exatamente. Eu tinha uns 12, 13 anos, família de classe média alta, dessa estrutura de trabalhar em grandes companhias. E esse início de empreendedorismo, o novo negócio dele quebrou. Porque não sabia como funcionava, contratou as pessoas erradas e não tinha ideia do que fazer. Quando o negócio quebrou, Cristiano, ele teve algumas opções, e eram poucas. Uma delas era voltar para São Paulo, porque não tinha muito o que fazer. Caixa acabou, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha recolocação no mercado. E lá em casa sempre foi, para alguns assuntos, uma cadeira, um voto. Certo. Então, 4 pessoas, eu tinha 12, 13, mas eu tinha um voto. Então, os assuntos foram colocados para discussão. Vamos voltar para São Paulo? Ele foi voto vencido por 3-1. Ele queria voltar, ele perdeu de 3-1. Eu, minha mãe, não concordamos. Ele falou, ok, vocês venceram, mas qual é a opção que vocês me dão para ficarmos? Isso. E aí minha mãe tomou a frente e falou o seguinte, o negócio quebrou, a gente não tem, o negócio não tem dinheiro para pagar a folha, então vamos nós 3 trabalhar no negócio. Isso. Então, ela deu a solução, ou a sugestão de solução. Então, minha mãe foi ser secretária administrativa, minha irmã foi trabalhar na área interna de assessorar na parte do dia a dia ali, operacional, e eu fui ser office boy, com 12, 13 anos. Meu pai tocava a parte contábil do negócio. E aí começa a carreira profissional do Sérgio. Estou com 39 e trabalho desde os 12, 13. Então, office boy talvez seja uma carreira que nem exista mais. Hoje, com tudo eletrônico, né? O que eu fazia? Eu ia no cartório, eu ia no correio, eu ia no banco, eu ia tirar cópia, eu ia levar documento. Eu fazia o que o e-mail faz hoje, o que o certificado digital faz hoje. WhatsApp, tudo. O que o WhatsApp faz hoje. Então, naquele período, talvez... Hoje eu não teria a profissão que eu tive lá atrás. E aí eu cresci na empresa familiar, trabalhando nesse negócio por necessidade. Então, eu estudava de manhã e trabalhava à tarde. E à medida que a idade foi aumentando, meu pai passava algumas funções para mim internas, contábeis. Eu sempre gostei de matemática, mas eu nunca soube matemática. Eu não sei fazer conta. O pessoal brinca que advogado sabe fazer conta de 20%. É mentira. Eu sei calcular 10% e multiplicar por 2. É o máximo. Eu não calculo 20% direto. O resultado é o mesmo, mas eu calculo 10 e multiplico por 2. Então, por essa proximidade diária com a contabilidade, eu descartei as exatas. Entendi. Por eu não saber. Eu não sou... Não se identificou? Não, zero. Não sei fazer conta. Então, são 3 grandes áreas. As exatas, fora, porque eu não sei fazer conta. Restaram biológicas, que é a tua área, a área de saúde. É biológicas que fala? Isso. Biológicas e as humanas. Biológicas, eu fui convidado a não doar mais sangue. Eu ia no banco de sangue da Bahia e eu passava mal doando sangue. Então, descartei as biológicas, porque para doar sangue, até para fazer exame de sangue, eu preciso não olhar, senão eu passo mal. Então, ficou fora. Restou as humanas. Nas humanas tem várias cadeiras e algumas delas são geralmente focadas para dar aula, para a área acadêmica. Geografia, história e tal. E acaba ficando ali na psicologia e no direito. Psicologia, minha mãe é psicóloga, eu, por exceção, por descarte, falei, minha mãe já é psicóloga, vou fazer outra coisa. Então não tinha aquela, desde pequeno eu queria fazer direito, ou meu tio é advogado. Não, zero. Foi exclusão. Sai essa, sai aquela, sobrou direito. Não tinha teste vocacional, não tinha ninguém na família, não tinha indicação, não tinha zero. Então fui excluindo, mas tinha as tão famosas soft skills, né? Então, relacionamento, networking, as matérias lá, geografia, história, português e redação, tinha algumas coisas que me levavam para este caminho. Isso. Então eu fui descobrindo ao longo da jornada, cursando direito e depois no início da profissão, e até hoje a gente vai se descobrindo que sempre fez sentido, mas não foi lá no
de zero ou antes da faculdade, eu tenho esse paixão, esse amor e quero isso pro resto da minha vida, não. Eu venho descobrindo isso no dia a dia. Agora, feito todo esse trabalho, né, que não foi fácil, né? Desde os 12, 13 anos, já trabalhando, estudando. É um processo que eu também passei. Eu fui office boy do Banco do Brasil, com a sua idade. Então, é interessante isso aí a gente relembrar, porque essa habilidade hoje, que muitas vezes desperta na gente algumas, como é que eu posso falar? Algumas habilidades que a gente nem sabia que tinha. Quando fala hoje de uma criança, né, um adolescente de 12, 13 anos trabalhar, a grande maioria olha meio, não pode. Tá explorando, né? Mas é só para te falar que hoje, parte do meu sucesso e essa questão de valorizar o ganho financeiro, que os ditados falam, isso é até meio judaico, né? O segredo não está no que você ganha, e sim está no que você gasta, né? Então é por isso que muitas vezes existem pessoas que têm um salário pequeno, que conseguem fazer várias coisas e ainda ter reserva, e pessoas que têm um salário muitas vezes bem volumoso e chega no final do mês e está com a conta negativa. Então é muito interessante a gente realmente, muitas vezes, parar para refletir, ter uma educação financeira. E eu vou te falar, eu sou muito grato realmente ao Banco do Brasil por ter tido a oportunidade de ter sido office boy nessa época e hoje usar os conhecimentos lá de trás, 12, 13 anos, que quando eu trabalhava, que servem até hoje. E com certeza essa experiência serve para você também. Claro, né? claro. Mas aí, Sérgio, falando assim agora da sua carreira, você cursou Direito na Bahia? 2002 a 2006, na universidade que é particular, chama Unifax. Hoje ela faz parte do grupo Laureate, à época não. Quando eu entrei na Faculdade de Direito, Cristiano, em 2002, um período, eu fiz vestibular em 2001, era um período que o vestibular realmente era um funil. Entendi. A concorrência era 60, 70 para 1. Tinham 5 ou 6 faculdades de Direito na Bahia, que é um estado muito grande. Isso. Universidade Federal da Bahia, Universidade Estadual da Bahia e mais 4 ou 5 privadas, não mais que isso. E nas privadas também, mesmo sendo privadas, a concorrência sempre foi, ou era, né? Na época, era brutal. Infelizmente, hoje não é mais assim. Claro que tem exceções. Lógico. Então, quando eu entrei, tinham 5 ou 6. Em 2002, quando eu saí, tinham mais de 50 faculdades abertas. Então, entro em 2002, saio em 2006. Trabalhei dos 12, 13 até os 17, 18 com meu pai. Então, fiz uma carreira ali dentro num negócio familiar, mas trabalhando efetivamente. Saí, trabalhei em outros negócios. Trabalhei num bingo, depois trabalhei numa fábrica de sofá. E depois eu fui... Quando começou a faculdade, eu entendi que, não tendo pessoas na família, amigos, quem pudesse me indicar, quanto antes eu começasse a estagiar, melhor, né? menor a dificuldade eu teria para ingressar no mercado de trabalho. Isso. Então, quanto antes eu fosse estagiário, quanto antes eu estivesse dentro do segmento, mais fácil ou menos difícil seria. Então, lá pelo 3º ou 4º semestre, eu comecei a procurar e consegui entrar. E, geralmente, os acadêmicos começam a procurar no 7º semestre, que é quando já está mais avançado no conteúdo, quando já tem algum conhecimento mais aprofundado. E está tudo certo. Só que eu precisava financeiramente, eu precisava antecipar para não ter aquele pitch de largada, de estar com todo mundo no mesmo tempo, procurando pelas mesmas vagas, concorrendo com pessoas que tinham conhecimento. Exatamente. Então, eu saí na frente. E quando você faz isso, isso serve para qualquer momento da vida, né? Então, é um somatório de pequenas coisas que te coloca, de alguma forma, na posição diferenciada. Isso. E aí, em algum momento, parece que você teve sorte. Então, eu precisava financeiramente, por não ter indicação, e por entender que estar dentro antes, em algum momento, faria alguma diferença. Então, começo a estagiar lá pelo 3º, 4º semestre, 2004, 2005, e nunca mais saí do segmento jurídico. Então, a última prova jurídica que eu fiz, porque a Faculdade de Direito forma bacharel em Direito. Isso. E uma das opções do bacharel em Direito é ser advogado. Para ser advogado, o bacharel em Direito se submete à prova da OAB e, se aprovado, obtém a inscrição e pode advogar. A prova da OAB tem reprovado 60% a 70%. Isso. Então, o crivo é grande, né? Então, 30% a 40% no máximo, depende da prova, ingressa no segmento habilitado como advogado. E dos aprovados, hoje são 1.300.000 advogados ativos, inscritos.
Então, a conta reversa é que tem muito mais bacharéis em direitos não habilitados como advogados. Então, só para voltar aqui no raciocínio, a última prova jurídica que eu fiz foi a prova do OAB. Eu nunca fiz nenhuma prova de concurso. Então, desde o primeiro estágio, eu decidi que eu queria ser advogado, né? E queria ser advogado da área privada e empresarial. E aí eu vou te explicar alguns porquês. Na época de colégio, quando a farda é igual para todo mundo, a camisa de colégio é igual. Você não pode ter uma camisa da Louis Vuitton e o seu amigo da C&A. A camisa é a mesma. Exatamente. A calça jeans, para a molecada ali dos 7, 8 anos, pode até ter marca e preço diferente. A criança não sabe. Lógico. Uma criança de 7, 8 anos não sabe não o que. Como diferenciar? Se é da Armani. Esses nomes todos aí que a gente conhece. Mas não vamos fazer propaganda dos outros, não. Se é barato ou caro, e não sabe. Isso. E o tênis, a partir de uma idade até sabe. Se é o Nike Air que está na moda lá, Air Jordan, ou se não é. Então, visualmente, da classe alta ou da menos abastada, é igual na mesma escola. O que eu percebia no meu hall de amigos próximos ali dos 6 aos 10 anos? Eu percebia uma diferença social da porta do colégio para fora. Porque eu chegava de ônibus ou a pé, meu pai me levava de vez em quando, eu percebia uma diferenciação de quem chegava com motorista. Então, tinha alguns amigos que eles tinham o carro próprio com o motorista próprio. Eu falava, caramba, esse cara deve ser muito... Até hoje, né? Isso, um moleque com 6, 7 anos que tem o carro dele com o motorista dele, estourado, né? Isso não mudou, continua sendo assim. Com certeza. Então, eu percebi aquilo ali, e é claro que eu só fui ter essa consciência depois, um pouco mais velho. E aí eu fui... entender o que os pais daquela galera fazia. E, em regra, geralmente eram todos da área do comércio. Compravam e vendiam alguma coisa. Então, mesmo sendo da área de serviço, o que a gente faz é serviço. Exatamente. Sendo da área de saúde, sendo da área jurídica, a gente faz serviço. A gente atende gente. Então, mesmo sendo da área de serviço, a gente compra e vende alguma coisa. A gente vende credibilidade, a gente vende conhecimento técnico, a gente vende... experiência do cliente, a gente vende um monte de coisa. A gente está comprando e vendendo um monte de coisa. Então, eu decidi ser da área privada e atender a parte empresarial. Exato. E aí você vai construindo as suas características para estar apto ao mercado, bem colocado e bem qualificado. Então, 2002 a 2006, qualificação acadêmica. De 2007 a 2008, 2009 eu trabalhei em outros segmentos. Em junho de 2009 eu entrei na Nelson Williams, na filial de Salvador. E aí vem um primeiro insight para quem está nos ouvindo aí. Isso aí, Sérgio, eu queria que você realmente passasse a sua experiência, porque quem está nos ouvindo, principalmente da área jurídica, quando você fala assim, esse insight aí então a pessoa com certeza vai parar o que ela está falando ou fazendo e vai nos escutar. E aí eu queria que realmente você passasse a sua mensagem, porque eu falo o seguinte, quem prospera na vida hoje, lógico, tem muito estudo, como nós tivemos, né, muito preparo, mas eu falo que hoje está mais fácil porque você tem cases de sucesso já consolidados como o seu para se espelhar. Manda. Obrigado. Binômio capacidade e oportunidade. Capacidade depende só da gente. Isso. É ter estudo, ter qualificação, é estar pronto para quando a oportunidade aparecer. Oportunidade ou aparece ou se cria. Isso. Então, não fui chamado para uma entrevista de emprego. Cria essa oportunidade. Não fui chamado para uma grande rede da área de saúde. Cria seu negócio. Foi o que você fez. Então, mas vamos chegar lá nesse ponto também. Aí veio o primeiro insight, tá? Eu estudei de 2002 a 2006, como eu contei para vocês, e eu sempre tive uma facilidade de lidar com gente. Me dizem isso, né? Mas eu acho que realmente eu tenho. E gente, independentemente de classe social, de religião e de condição financeira. Gente de gente. Sempre tive amigos mais velhos, mais novos, mais ricos, mais pobres. Eu sempre gostei de gente. E aí vou para o mercado, vou trabalhar, entre alguns escritórios, trabalho. Quando a Nelson Williams chegou em Salvador em 2009, um dos primeiros colaboradores foi um amigo de faculdade. Ele formou comigo. A gente tinha uma relação muito próxima. Eu fiz faculdade inteira de ônibus. Meu primeiro carro eu comprei com 2 anos de formado e era um carro com 10 anos de uso. Então, eu tinha o apoio de vários amigos que me davam carona. E esse amigo era um dos que me davam carona. Quando ele entrou no escritório, ele foi montar a equipe e ele me convidou para a Nelson Williams. E eu já estava colocado num outro escritório
que era um excelente escritório à época. Era um escritório onde boa parte dos profissionais queriam estar. E eu tinha conseguido, eu já estava lá trabalhando. Então, o primeiro insight é a importância do networking. É você ter relações reais. Isso. Quando eu falo em network, as pessoas pensam em moeda de troca. O que é que eu vou pedir para o Cristiano? O que é que eu vou pedir para o Sérgio? O que eu posso oferecer, né? Primeiro vem o pensamento, o que é que eu posso tirar de proveito? Isso. Eu vou lá com o Cristiano, o que é que eu vou tirar dele? É que as pessoas não falam tão abertamente. Isso, mas quando fala network, é essa. Pronto. Network é isso? Não, não é. Network é muito mais sobre o que você oferece do que você colhe. Então, todo mundo quer vender alguma coisa. Isso é fato. Você precisa comprar alguma coisa. Exato. Você não pode só vender. Senão o negócio não funciona. Não funciona. O escambo é o início do mercado. Você dá cravo, troca por espelho. Vai açúcar, vem alguma coisa. Não pode só vir alguma coisa, senão não funciona. E o network real, às vezes, vai muito mais coisa do que vem. Isso. Não precisa ser R$10 por R$10. Pode ser me ajuda que eu te ajudo. Se você tiver que monetizar tudo, aí vira comércio, né? Isso. É outra relação, é comercial. Isso. Network é outra história. Então, quando as relações são reais, elas são de troca. E vira vira gratidão. Aí você pode até não ter essa compensação, mas você sabe que você tem uma dívida de gratidão com alguém e alguém tem uma dívida de gratidão com você, que pode ser que em algum momento você precise ou não. Mas o insight é a importância do network. Todo mercado bem qualificado e esse amigo assume lá uma posição na Nelson Williams que à época não era a Nelson Williams de hoje. Era um negócio que ninguém conhecia, que começou em Salvador num coworking. Então era mais um negócio no meio da multidão. Ele fez um primeiro convite. Sérgio, estou começando um negócio aqui, o escritório de São Paulo está abrindo uma filial, vem trabalhar com a gente. Olhei a proposta, entendi o recado e falei, não faz sentido para mim. Estou bem qualificado, bem colocado num outro escritório, obrigado. Eu recusei a primeira proposta. E eu tive a grande felicidade que ele não aceitou. Ele foi insistente, porque ele é muito meu amigo. Isso. Não, com certeza. E via o potencial, né, Sérgio? Olha essa história como é legal, Cristiano. Porque é incomum, tá? Porque você tem o cavalo selado, né? Às vezes passa, você não senta, vai embora. As oportunidades, quando aparecem, a importância do network, às vezes ele me conhecia, tinha um relacionamento, ele ofereceu. Se eu neguei, Sérgio, não quero oferecer para outro. Isso. As pessoas não voltam, né? É pouco comum. Dificilmente voltam. Pronto, é isso aí. Pronto, exemplificou bem. Então ele me ofereceu, eu neguei, estava bem qualificado, está tudo certo, fila anda, a vida segue. Isso. E graças a Deus, pouco tempo depois, 6 meses, não mais que isso, me convidaram novamente. E eu recusei novamente, a segunda vez. Essa mesma pessoa, esse amigo meu de faculdade, falou, Sérgio, a oportunidade está aberta. Eu acho que você tem o perfil, faz sentido, ok, sei que você está aí e tal. Eu recusei a segunda vez. E aí me convidaram a terceira vez, Cristiano. A história, acho que eu nunca ouvi nada parecido com isso, ou se tiver, depois alguém me manda, se tiver uma história parecida com isso. E aí na terceira vez, um sócio de uma outra filial foi a Salvador. Eu tinha 25 anos. Pegou uma folha de papel e falou, Sérgio, me diz por que você recusou a proposta da gente. Eu estava muito confortável para falar. Quando o jogador está no auge da carreira, né, que os outros times querem comprar o passe, você fala por quê? Não vou porque eu sou artilheiro, porque eu ganhei a melhor do mundo ano passado, porque estou estruturado. A Nike me quer, a Adidas me quer, todo mundo me quer, e eu estou confortável, estourei. Não preciso... Posso fazer uma proposta? Claro que pode. A gente está aberto a ouvir, todo mundo pode, né? Ele falou, me fala por que você não vem. Aí eu falei um monte de coisa. Ele foi anotando e tal. Eu falei umas 15 coisas, 12 objetivas, 3 subjetivas. E ele anotando. Moleque, 25 anos. Aí ele pegou as 15, falou das 12 objetivas, ele falou, eu supro todas essas que são objetivas. Ele foi fazendo o contraponto, melhorando o que eu tinha. E eu ali ouvindo, eu falei, agora está ficando sério o negócio. Isso. Falou, o que é objetivo, a proposta, eu supro, eu cubro. O que é subjetivo, você avalia se faz sentido para você. E aí eu comprei esse risco. Falei, agora vamos botar na balança. Aí ficou um negócio que começou a fazer sentido. Já recusei 2 vezes. O que era tudo que era objetivamente que me fazia não ir, a proposta era atrativa.
E o grau de interesse deles no meu passe acendeu uma luz. Falou, deixa eu parar para olhar isso com carinho, porque talvez o cavalo selado está passando e eu estou perdendo uma oportunidade. E aí eu entrei no escritório em junho, agora faço 14 anos de escritório, já 15 de junho. 15 de junho de 2009, lá na filial de Salvador. Com 26 anos, fiz 27. Olha 2 só. dias depois. Agora deixa eu te explorar um pouquinho. E é importante a gente passar isso aí, de repente, para quem esteja nos vendo, nos ouvindo. Muitas vezes você tem uma segunda oportunidade. Muitas vezes você está na chamada zona de conforto e você não tem como passar para o papel o que realmente faz sentido e o que não faz sentido. Então, assim, no meu ponto de vista, né? Talvez a grande sacada que você teve foi realmente ter as ferramentas para colocar no papel o que fazia sentido, o que não fazia. Lógico, sempre tem uma questão mais subjetiva, né, que a gente tem na nossa vida. Aí envolve família, envolve amigos, envolve, de repente, até o lugar que você mora, o seu relacionamento, né, que são coisas que fazem muita falta, mas que muitas vezes, quando você tem um projeto, um propósito maior, você tem que realmente analisar e ver o que interessa, né? Então, isso aí foi que realmente você fez, você colocou no papel, destrinchou isso aí e contra-argumentou. A gente precisa tangibilizar algumas coisas. A gente precisa fazer a linha prós e contras. Senão o que não é medido não é gerenciável. Isso. Falar não por quê? Não porque eu não quero. Não funciona, né? Aí fica vazio, vira fumaça, né? E eu tinha negado por critérios objetivos também, não é por ego. Eu recebia mais, eu tinha estabilidade, eu tinha vários porquês nãos. Então não foi não porque eu não acredito, não, era não porque não fazia sentido, realmente. Então quando ele colocou no papel e ele me perguntou os porquês, eu falei os porquês. E também não blefei, não vendi meu passe mais caro. Tem gente também que faz isso também, isso, né? Lógico. Quanto que você ganha? A pessoa recebe X e fala que ganha 8X. Aí também não funciona. Aí você dá um all-in e cria um monstro. Então eu fui sincero, fui honesto. Falei o que era real e ele supriu aqueles critérios objetivos. E tem coisa que você só resolve com o seu travesseiro, com o seu terapeuta. É Exatamente. subjetivo. Então ele falou o que é objetivo eu supro, o que é subjetivo você avalia. Mas foi uma relação, uma conversa, um alinhamento de expectativa muito aberto, muito claro, muito honesto. Ele comprou um risco, porque ele não sabia o resultado do que ele estava investindo, né? Que o perfil da vaga era X. Ele me ofereceu mais. Falou, seu amigo aqui que me trouxe você, disse que você já recusou 2 vezes essa proposta, então, excepcionalmente, eu vou fazer algo melhor, porque ele está dizendo que vale. Então, ele comprou um risco também. Eu era um risco. E eu também, vice-versa. Eu não sabia o que era o negócio e eu estava apostando em algo que era desconhecido, que tinha recém-chegado no negócio. Ali era um risco de dar certo. Porque se desse errado, eu voltava para onde eu estava e ele voltava para contratar outras pessoas. Então, e botar na balança e dar errado, Cristiano, tá tudo certo, tá? Mas a gente tem que ter parâmetros, termômetros de saber o que é resiliência, que é aguentar a pressão de persistir, e noção de avaliar do que deu errado e tirar o pé e mudar o foco. Né? É o que muitas vezes, né? Muitas vezes a gente não tem essa visão, né, Sérgio? O persistir é diferente de insistir. Isso. O persistir vai dar certo por algumas razões e pode ser feeling. Tem coisa que você não sabe explicar. Eu acho que vai dar certo por quê? Porque, enfim, tem coisa que é feeling e alguma hora dá certo. A insistência, tá todo mundo dizendo que vai dar errado, você sabe que vai dar errado, nada aponta porque vai dar certo, você fica ali dando um murro na ponta de faca. Aí também não funciona. Isso. Mas tem algumas coisas que são critérios objetivos. A mais B vai dar no C. E aí você pondera, balanceia isso aí, e alguns assuntos você compartilha com alguém, outros você decide com o travesseiro, com o terapeuta e com quem você acha que deve e toca isso para frente. Agora vamos lá, fala para mim, que eu tive a oportunidade de conhecer uma das cirurgias que eu fui fazer lá no Einstein, eu até te mandei a foto, eu tive a oportunidade de conhecer o Nelson Williams, que tem muita presença, né, de espírito, né? Ele é uma não pessoa... passa despercebido. Exatamente. E, mais uma vez, a questão da mídia social, entendeu? Eu reconheci, ele estava com a esposa, o cumprimentei e elogiei os filhos, né, que ele adora, né? E aí surgiu um bate-papo muito interessante lá, e aí nós falamos no seu nome, entendeu? E expressamente ele falou o carinho que ele tem por você, o respeito, né, de estar muito bem representado aqui no estado. Mas eu queria que você contasse como é que foi o primeiro encontro
Com o Dr. Meu com ele? É, Dr. Nelson Williams. Boa. Escritório de Salvador, a época o Nelson fica em São Paulo, o Nelson ele jogou Apitã, uma cidade do interior do Paraná de 20 mil habitantes, ele veio do negativo, ele não veio do zero absoluto, ele veio do negativo. Família de agricultores, morava em casa de pau a pique, de barro. E ele fez direito para sair dessa realidade. Fala agricultores, não é fazendeiros lá de fundiários, não. Plantava ali no fundo de casa. Subsistência. Né? Subsistência. E aí ele saiu disso e depois segue lá o Nelson Williams, que vocês vão entender onde ele chegou e o que ele vem fazendo aí no dia a dia. Então eu entro na filial de Salvador, era no escritório que ficava no Cowork e o Nelson ficava em São Paulo. Quando eu entrei no escritório em 2006, 2009, o Nelson tinha praticamente a idade que eu tenho hoje. Hoje ele está com 50 e pouco e eu vou fazer 40. E ele já tinha um jato. Então, hoje ter um jato já é um negócio fora da curva. Exatamente. Há 14 anos atrás, ele já tinha um jato. Então, ele já era fora da curva. Muito fora da curva. Alguém ter um jato é muito fora da curva. Muito. E continua sendo. Não é que ele tem o mesmo jato, não. Ele já tem outro jato que é infinitamente... Já deu um upgrade. Mas qualquer coisa que fala jato, não é que ele tinha um aviãozinho, não. Era um jato. Né? Porque ter avião... Ter coisa que voa já é fora da curva. Ter um jato é outra coisa. Mas ele ficava em São Paulo, eu ficava em Salvador, e ele ia poucas vezes. Eu tive com o Nelson uma ou duas vezes. Eu o vi na filial de Salvador uma ou duas vezes. Então, eu tinha 2 chefes em Salvador, os 2 chefes tinham contato próximos com o Nelson. Então, ele ia a Salvador, os 2 saíam com ele, eu só cumprimentava. Oi, bom dia, apertava a mão e não tinha nenhum diálogo com ele. E meu papel era de prospecção de clientes lá em Salvador. Meu papel era trazer clientes para o escritório. Só esse. Prospecção, novos contratos. Então, junho de 2009 a junho de 2010, meu papel era trazer novos contratos. E aí, em junho, julho de 2010, o Nelson foi a Salvador e foi até mim e falou: quero conversar com você em particular. Eu nunca tinha conversado com ele. Essa foi a primeira conversa, primeiro contato. Meu primeiro pensamento foi: me ferrei, vou ser demitido. Porque, o cara é o dono da porra toda, ele quer conversar comigo, ferrou, não tem nada para conversar com ele, zero de assunto. Zero. Ele veio de São Paulo, de jato, e quer falar comigo, ferrou, zero, já foi, game over, posso procurar outra coisa para fazer. Porque se ele tivesse alguma coisa boa para falar, ele falaria pro meu chefe, e o meu chefe falaria para mim, na minha cabeça, né? Mais ou menos isso. E aí foi talvez uma das melhores conversas que eu tive até então na vida. Foi a primeira conversa. Aí entramos numa sala e falou: Sérgio, tem algumas oportunidades no Brasil, porque o negócio estava expandindo, eu não sabia, né? Mas a conversa foi exatamente assim. Tem algumas oportunidades no negócio no Brasil, algumas cadeiras vazias. Eu preciso de pessoas para essas cadeiras. A gente não se conhece. Ele e eu, né? Ele falou: a gente não se conhece. Eu pedi para as pessoas do meu time levantarem números das pessoas do time do Brasil inteiro, e os seus números apareceram, e as pessoas que eu pedi para levantar os números me trouxeram o seu nome. Então, para as posições que eu tenho, você é talvez uma das pessoas indicadas para ocupar. Tem interesse? Eu não fazia a menor ideia do que era, Cristiano. Já zero. fala o que é, né? Calma. Tem interesse? Falei: tenho. Qual que é o projeto? E eu recebia um fixo X e um percentual em cima dos negócios. Eu ganhava muito bem. Eu tinha 26 anos, morava em casa com pai e mãe e não tinha um gato para dar ração. Zero. E ganhava muito bem. Falei: qual é o projeto? Ele falou: você abre mão de tudo que você faz aqui, inclusive dos clientes e da parte financeira, e vai começar um novo projeto. Eu te garanto X, que era menos do que eu ganhava lá, casa e carro. Então você vai para uma outra cidade, não tinha falado aonde era. Eu te garanto uma residência, um carro e um X mínimo garantido para você tocar um projeto. Você topa? Falei: topo. Aonde é? Manaus. Olha só. Naquela conversa, se botasse um mapa na mesa e falasse: bota o dedo no mapa e me fala onde é Manaus. Eu não tinha a menor ideia de onde era. Não tenho vergonha nenhuma de falar isso hoje. Na época eu não fazia ideia. Se falasse: bota o dedo, não sei onde é. Juro por Deus. Juro por Deus. Esse papo foi junho, julho. Ele falou: topa? Eu falei: topo. Para quando seria? Ele falou: para amanhã. Ele falou: não, tô brincando. Ele falou, né? Pode arrumar suas coisas. Dá tempo de arrumar as malas. Vê quanto tempo você precisa e vai. Eu falei: agora a gente tem um problema. Eu falei: você já conversou com... Lembra que o chefe era meu amigo? Da filial que me convidou? Era meu chefe. Falei aqui, que eu era subordinado ao cara da faculdade, que era meu amigo que me convidou, né? Isso.
Falei, você conversou com o Thiago? Ele falou, ele é problema meu, eu resolvo. Aí deu aquele loop na minha cabeça, falei, porra, é uma boa oportunidade para mim, mas vai me ferrar com o meu amigo. Isso. Aí dá aquele clima desconfortável para mim, falei, aqui, você vai me ferrar com o meu amigo, né? Aquele clima na dúvida, né? Será que eu fiz uma boa escolha? Ele falou, fique em paz. E aí, aquelas últimas negociações ali, ele falou, se em 6 meses eu não te quiser mais lá, eu te trago de volta do jeito que eu estou te tirando. E se em 6 meses você não quiser ficar mais lá, eu te trago de volta do jeito que você está saindo. Falei, beleza, feito. Pronto, né? Nessa circunstância eu estou dentro, né? Junho ou julho, 26 de outubro de 2010, eu chego em Manaus. Quando eu cheguei em Manaus, o escritório já existia, foi aberto em 2008, ficava ali no Milênio, tinham 2 salas de 35 metros cada uma, 70 metros, e 6 pessoas. Tinha um motorista, que ficava fazendo às vezes de rua, e mais 5 pessoas. Então, 6 pessoas. Chego eu, 27 anos, novo, de um outro estado, recém-formado, com a missão de gerenciar um escritório. Tinha tudo para dar errado. E, de certa forma, deu. Porque é uma pessoa forasteira, com pouca idade, com um cargo de gerência. O que é natural acontecer? Ninguém respeita, Cristiano. Isso. Mesmo se fosse um outro perfil, mais velho, mais experiente, tal, gera algum desconforto. Quando vem alguém e fala, esse aqui é seu chefe, tem um trauma, pode dar um trauma. Imagina quando isso acontece com um perfil de gente que é mais velho que você e chega um moleque, alguém fala, esse moleque vai ser o gestor. Vai dar as cartas aqui. Imagina isso. Tinha tudo para dar errado. E deu por um período. Então, Nelson me entregou, a gente chegou dia 26, dia 28 ele foi embora. Ficou 2 dias comigo. Me apresentou alguns clientes, passou algumas informações, entregou a chave do escritório e falou, tá, se vira. E foi embora. E a missão era validar, consolidar o que já tinha de clientes, que já tinha alguns, e expandir. E ampliar. 26 de outubro de 2010, 6 profissionais, a gente tinha ali 300 processos ativos. Junho de 2023, a gente tem 240 pessoas, 700 metros quadrados e mais de 100 mil processos. Olha só. Não fiz nada disso sozinho, tá? Mas eu faço parte disso. Então, eu tenho 2 sócias e boa parte disso, filial Amazonas, eu participei do D1 até hoje, no dia a dia, tocando e gerenciando este crescimento. Então, Amazonas, 240 pessoas, nacionalmente o escritório tem quase 3 mil pessoas. A gente está nos 27 estados com unidade própria, então todas as capitais têm um escritório nosso. Mais de 500 mil processos ativos, quase 3 mil profissionais e com os números a gente é o maior da América Latina. Então é algo diferente. Agora vamos lá. Você, estou te falando isso porque eu te conheço desde muito tempo. Quantas vezes, isso é história, né? Nós encontramos lá onde nós éramos vizinhos, sempre os primeiros a sair do prédio, 6:30 da manhã, todo mundo já saindo com as mochilas, né? E 11:30 da noite, a gente chegando, né? Você no seu segmento, eu no meu. Isso aí há 10 anos atrás. E é interessante a gente falar como houve essa conexão, né? Que hoje é uma grande amizade. É que a gente falava uma frase que para mim ficou marcada. Falou assim, rapaz, de novo, nós estamos trabalhando muito, né? Aí falou assim, nós estamos trabalhando muito. Com certeza isso aí um dia vai ser alguma coisa. E se tornou, né? Um dia vamos falar que a gente teve sorte. Exatamente. Mas assim, uma coisa que também ficou marcado para mim é porque na época você também tinha uma vida muito ativa indo para São Paulo, né? Participando das discussões lá do Nelson Williams. E eu também levando meus pacientes para operar em São Paulo, porque, quer dizer, agora que a robótica vai chegar aqui, imagina 10 anos atrás que não tinha nem perspectiva de chegar aqui. De uma certa forma, né, Serjão? Nós fomos inovadores nos nossos segmentos, entendeu? Então, assim, eu devo muita coisa também como você, a pessoas como meu chefe Cássio Andreoni, Dr. Miguel Sruge, no meu segmento, né? Mas eu queria que você também contasse o que você aprendeu com o Nelson Williams, empreendedor. Que chave que ele virou para você? A gente chegar no Nelson, vindo para cá hoje, eu mandei buscar. Você vai lembrar disso aqui, ó, tá Olha até empoeirado, ó. Aí eu vou contar para vocês. Essa pasta, Cristiano, essa é a minha, o Cristiano tinha uma igual.
A gente tinha conversas de 30 segundos. 30 segundos. Elevador. Subindo ou descendo. Cedo ou muito tarde. A gente já andava bem arrumado. E aquelas conversas rápidas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou indo, estou vindo. Como é que tá a vida? E a gente já tinha sucesso. Só muda, enfim... A gente já tinha algum destaque, já tinha... Vai mudando a vida, vai mudando as perspectivas e os projetos. Isso. Não tinha, talvez, o alcance, a audiência, o reconhecimento do alcance das pessoas nos conhecerem, mas a gente já tinha algum sucesso e, claro, que a gente tem outros projetos daqui para frente. Com certeza. E eu lembro que a gente brincava que, porra, a gente trabalhava pra cacete. Até pelos horários. Eu não fazia a menor ideia do que você fazia, você não fazia a menor ideia do que eu fazia, mas eu falava, porra, o cara trabalha pra cacete. E visualmente, tanto é que eu brinquei, eu lembro da conversa, falei, você tem bom gosto, né? Você olhou pra pasta e falei, pô, você também, que a pasta era igual. E vestido parecido e tal. Tem coisa que não tem erro, cara. Não tem. Você sai muito cedo, chega muito tarde. E aí vem mais um insight, tá? Independente do que você faça, você não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Exato. Você é médico. O que você espera, em via de regra, de um médico? Que o cara apareça de jaleco. Normal. Agora você pode estar com um jaleco sujo, desalinhado, pelo avesso, amassado, tal. Se ele tiver com um jaleco limpo, alinhado, ele tem uma boa aparência. Aí aparece o Cristiano, antes de botar o jaleco, chega bem vestido, bem alinhado, bem arrumado. Fala, porra, o médico alinhado. Diferente. O cara já fala, cacete, deixa eu olhar de novo o que esse cara faz, né? O advogado, já é natural que se espere que você chegue de terno. Então, a gente vai para outras características. Mas a primeira impressão tem que ser boa. Precisa ser caro? Não. Você pode ir na loja barata e escolher algo... É o bom gosto, né? Bem lavado, bem passado, bem alinhado, bem vestido. É se preocupar com você mesmo. Isso. Prestador de serviço, o produto é você. O seu atendimento é o Cristiano que atende. Por mais que você opere com a máquina, quem opera a máquina é você. Isso. O conhecimento é seu. A grande maioria, se não todos os pacientes, querem estar com você. Sua secretária tem que ser boa, o cafezinho tem que estar quente, o consultório tem que... Mas o ativo do teu atendimento é o Cristiano. Isso. Tem muito cliente que vai na Nelson Williams, é atendido por um batalhão de advogados que são excelentes, infinitamente melhores do que a grande maioria, do que eu, inclusive, mas tem muito cliente que quer estar com o Nelson Williams. Tem muito cliente que quer sentar comigo. E isso é um ativo nosso, porque a gente construiu. Desculpa, eu falei. Não, eu falo o seguinte, isso aí que você acabou de comentar é uma característica que eu falo que os grandes vencedores, eles têm, que é o carisma. Entendeu? E também tudo começa com a primeira impressão. E que você falou muito bem. Muitas vezes, e eu fui taxado disso aí, mas por que você está colocando um paletó? Por que você está indo atender de gravata? Eu falei assim, não estou fazendo isso aí por mim. Estou fazendo pelo meu paciente. Respeito, né? Respeito, credibilidade. É uma forma de você demonstrar cuidado. Quer dizer, se você cuida de você, ele vai cuidar bem de mim. Que é o que a gente também discutia muito, né? É isso mesmo. E aí, Sérgio, outra coisa também que eu acho que é muito importante, tem uma frase do Nelson Williams que é interessante, né? Não seja bom. Como é que é? Não pareça ser bom, né? Não basta parecer bom. Tem que ser bom. Tem que ser bom. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Então, não basta parecer ser um bom médico, tem que ser um bom médico. Não basta ser um bom médico, tem que parecer um bom médico. Isso. Aí eu falo isso de uma outra forma. Não basta... O ser bom é ponto de partida. Isso. Então, qual é o seu diferencial? Sou um bom advogado. É o mínimo necessário. Você é advogado, você é um bom advogado. Mínimo necessário. Você é médico, o que você tem de diferencial? Eu sou um bom médico. Você não faz mais que sua obrigação. Exatamente. 1.300.000 advogados. O que você tem de diferente? Sou bom. É sua obrigação. Se você não for bom, você não está no mercado. Isso. Além de você ser bom, o que você sabe fazer mais? Qual outra característica? Se não tiver a segunda resposta, esquece. Vai fazer alguma coisa, vai desenvolver outra ferramenta além de ser bom. Então, ser bom, você tem que continuar sendo bom. Mas isso não é suficiente. Você precisa saber se comunicar. Você, para conversar com o paciente, se você falar tecnicamente sobre os conceitos da medicina, não faz nenhum sentido. Você não está conversando com outro médico. Eu, como advogado, se for explicar direito para o meu cliente, eu não estou conversando com outro advogado.
Então, tem médico que não sabe disso. Não sabe. Tem um colega seu aqui de Manaus, que era... Eu não vou falar. vou falar, senão vai ficar muito claro quem é. Mas tem um colega seu que a consulta dele, o ativo dele, ele se gaba da consulta dele ter 2 ou 3 horas e ele explica como se fosse uma... Ele é professor, a consulta leva 2 a 3 horas e ele explica para o paciente como se fosse uma aula para acadêmico de medicina. É muito chato, Cristiano. O cara não quer. E ele acha que isso é um ativo. Não é. O que o paciente quer é entender qual é o protocolo médico. E o prestador de serviço precisa entender o perfil do cliente. Tem cliente que quer saber a técnica mesmo. Aí você explica o que ele quer saber. Isso. Tem paciente que fala, Cristiano, isso aqui é o meu problema, como é que resolve? Se você entender que ele quer a resposta em 3, 5 minutos, é claro que você vai dar a resposta no seu tempo. Isso. Não precisa também ser do padrão dele, não. Mas você se adequa ao teu paciente. Esse médico, independente de quem seja, ele quer dar aula para todo mundo. Não funciona. Ele vai explicar lá a mitocôndria, velho. Eu queria saber o que era mitocôndria quando eu estava no colégio, pô. Quanto mais agora, quer dizer, eu não quero saber o que é. E no meu segmento, se eu for dar aula de direito para o cliente, ele não vai entender. E o que acontece com isso? O que acontece com esse médico? As pessoas fingem que entendem, balança a cabeça ali por respeito. Por respeito, educação. E não volta, vai embora. Então, o profissional que fala difícil achando que está se gabando, criando reputação e tal, isso funciona quando você fala para o seu segmento. Isso. Quando você dá aula, dá curso, quando você se comunica para o seu público da sua área, você tem que ser profundo tecnicamente. Quando você atende para pessoas, para o seu paciente, você tem que falar na linguagem dele. Você precisa entregar a solução para a dor dele. Se o seu paciente for um médico, talvez você precise falar na linguagem da área médica técnica. Mas no dia a dia, não. Você precisa falar numa linguagem que ele entenda. Isso aí, eu vou te falar um exemplo muito simples que acontece comigo. A gente fala que hoje o médico, ele não é mais a primeira opinião, ele já é a segunda opinião. Porque a primeira opinião é do Google. Isso. Sem contar que hoje tem o chat GPT, né? Então já é outra coisa. Então nós vamos virar a terceira opinião. Mas aonde eu quero chegar? Eu atendo pacientes do interior, pessoas muito prósperas. Com certeza eu acho que você tem esse tipo de cliente também. Só que geralmente são pessoas mais simples. Então assim, se você não tiver a habilidade de realmente de personificar o seu atendimento e fazer com que aquela pessoa... Porque muitas vezes você quer falar coisas que você pode deixar até a pessoa constrangida. É aquela pessoa que não vai acompanhar seu raciocínio, muitas vezes por falta de conhecimento, e que você deixa a pessoa, aquela consulta que poderia ser uma consulta extremamente proveitosa, feliz, alegre, apesar de muitas vezes eu ter que fazer o exame de próstata, entendeu? Mas, entendeu? Eu sou seu amigo e sou seu paciente. Essa relação eu pensei várias vezes, falei, caramba, eu sou amigo do Cristiano, ele foi meu vizinho, eu vou lá e vou ter que baixar as calças para ele. E fui. E foi bom. Ficou vermelho. E o que é interessante, Sérgio, é que, assim, se você não tem essa habilidade... Até o operador riu lá atrás. Não pode falar do Márcio, senão entrega ele. Vamos lá. Mas aí, falando disso, então é muito importante realmente a gente ter esse crivo de saber de forma habilidosa, de forma assim muito tranquila, aquele paciente que é muito objetivo, e eu tenho, viu? Muitas vezes o paciente já chega lá e fala, doutor, tudo bem, tudo bem. Olha, eu vim aqui fazer meu preventivo. Olha para você ver, eu gostaria de, que o senhor fizesse meu toque, pedisse meus exames, e aí quando eu voltar, a gente discute. Não é brincadeira. Eu levanto, cumprimento e tal. O senhor poderia colocar sua bata de exame? Coloca a bata de exame, faço o toque. É o tempo que, enquanto ele troca de roupa, eu já peço os exames, já está tudo já catalogado. Ele pega os exames, aperta a minha mão, mas não dá nem 5 minutos. Alinhamento de expectativa. Não é? Isso é algo que é extremamente importante. É muito parecido à questão do serviço. O paciente reclama muito da área médica. Quando entra no consultório, o médico não olha na cara do paciente, pergunta o que é, de cabeça baixa, receita, entrega na mão e vai embora. A reclamação é, entrei no consultório, o médico não olhou para mim, me receitou e foi embora. Uma consulta de 3 a 5 minutos. Quando há alinhamento de expectativas, quando você está à disposição e você entende o que a pessoa quer e você entrega o que ela quer,
Isso é alinhamento. Acabou. Se o paciente sentou e falou, doutor, eu quero fazer o exame, você me entrega a requisição e na próxima volta a gente conversa, ele deixou claro para você. O que ele quer? Aí se você fala, vamos bater um papo a respeito, você que está quebrando a expectativa dele. Exatamente. Você não sabe se ele tem outro compromisso, se ele está num dia ruim, se ele tem alguém esperando, se o motorista está lá embaixo, se a esposa está de mal. Isso é alinhamento de expectativa. A gente, como prestador de serviço, a gente não tem o direito de querer se arvorar e reinventar a roda. Isso. Ah, mas eu quero te explicar o porquê do toque. Ele não quer saber, ele quer fazer o exame e ir embora. A parte técnica é nossa. Ele já te falou, na minha volta você me explica. Então, é entender que cada paciente, cada cliente, cada assunto é um. O nosso papel é entender isso, tem que ter um termômetro. A gente precisa se adequar a isso. Voltando na frase do Nelson, a gente não pode parecer visualmente ser bom. Então a gente precisa parecer, mas tem que ser. E o contraponto tem gente que é muito boa e não parece ser. Não parece. Tem muito médico, muito advogado bom, que esse horário está em casa sentado de pijama no sofá de casa assistindo Netflix. Tá tudo bem, mas não vai cair cliente do céu. Não vai. Não vai aparecer gente batendo na porta. Não vai ter algum sucesso. E a culpa é nossa? Não. A culpa é do mundo? A culpa é do mercado? A culpa é do concorrente? A culpa é do chat GPT? Não. A culpa é do Google? Aí, o que eu tenho dito para quem a gente conversa é o seguinte: não deleguemos, não otorguemos responsabilidades. A culpa é nossa. Tudo que a gente pode fazer que a gente não faz, a culpa é nossa. Então, eu sou bom. Se você não parece ser bom e você é bom, a culpa é sua. Então, você é bom e não está parecendo ser, a culpa é sua. Então, primeiro seja bom, aparente ser. Não aparenta ser, resolva. Então, se você é bom e não aparenta ser, resolva esse problema. Sou bom e aparento ser. Comunique isso. Então, eu sou bom, me visto bem, fico dentro de casa. Não vai adiantar. É igual aniversário segunda-feira, né? Não sai para muita coisa. Então, aí vem as outras ferramentas. Isso é infinito. A gente vai sempre se inovando e buscando outras características. Seja bom, aparente que você é bom. E você precisa comunicar isso para o mundo. São 3 curvas que eu sugiro que as pessoas pensem a respeito. Primeira curva é do conhecimento, a segunda da aceitação e a terceira da preferência. E aí depois você pensa e me diz no final se faz sentido para o teu segmento. Partir do pressuposto que tem que ser bom, tá? As pessoas sendo boas precisam ser conhecidas, aceitas e preferidas. Então, como é que a gente se faz para ser conhecido? Então, eu preciso pensar, você que está nos assistindo, na sua profissão, no seu segmento, pense em como se fazer conhecido. Quero prestar serviço, quero vender, quero estar no mercado. Pense em como se fazer conhecido. E aí, sendo conhecido, tem muita gente que é conhecida e não é aceita. Isso. Tem muito médico que é conhecido e não tem aceitação no mercado, não tem credibilidade. Porque alguém falou mal, porque a rede tal, porque teve um erro médico, porque blog, porque um monte de porquê. Não tem carisma. Não tem carisma, porque a consulta é 5 horas, ou porque não olha para o cara. Tem um monte de porquê. Então, primeira dificuldade é ser conhecido. Depois de ser conhecido, tem muita gente que é conhecida, tem gente que não é aceita. Depois que você foi conhecido e aceito, que dá muito trabalho ser conhecido e aceito, a terceira é a principal, que é ser o preferido. Isso. Quantos médicos tem? Muitos. Quantos médicos têm e são aceitos? Muitos. E quantos são preferidos? Poucos. É exatamente isso. Quando você preenche as 3 curvas, que é um trabalho brutal, aí você vira isso aqui, ó. Uma marca. Homem de sucesso. Isso. Que pode ser mulher de sucesso, pode ser toad de sucesso, pode ser o nome que a gente quiser dar. Você vira gente de sucesso. Então, tem muito médico, tem muito médico urologista, e tem poucos médicos urologistas que são preferidos. Você é o médico urologista referência em Manaus. E talvez um dos poucos no Brasil que é referência nisso. E isso não é ego, isso não é confete, isso é fato. E o que é fato não precisa ter milindre de falar. Você acabou. Pronto, mérito seu. Não é além nem a quem. E tem gente que tem receio de falar. Pô, o doutor Cristiano é foda, não pode falar. Tem que falar, pô. Você trabalha pra cacete pra isso. Mérito seu. O que você fez diferente dos outros? Você estudou mais que os outros? Mérito seu. Você se veste melhor que os outros? Mérito seu. Você se coloca bem? Mérito seu. Você atende melhor os clientes? É tudo mérito seu. E é um conjunto, né? E tem coisa que não é só mérito seu. Você tem uma equipe muito foda, muito boa, mas que você orienta. E tem coisa que é mérito delas, da equipe. Mas tem seu direcionamento, tem seu dedo lá. Por que eu falo isso? Porque eu sei porque as meninas me atendem. Tem um time ali de secretária, de pessoas, que o atendimento pelo WhatsApp
mesmo que seja frio, é diferente. As pessoas chamam pelo nome, perguntam se está à disposição, perguntam se precisa de alguma coisa. Tem feedback, tem reiteração, ligam, dá feedback, perguntam se está tudo bem, lembram do compromisso. São formas simples, fáceis e diferentes de se fazer presente. Isso eu tenho certeza que tem dentro seu. Então, mérito seu. É algo extraordinário. O Cristiano reinventou a roda? Não, mas você faz. O Nelson Williams reinventou a roda? Algumas coisas assim, vou dizer o quê? Manda. Não tem nenhum escritório que tenha estrutura física em todos os estados. Nenhum. Zero. Ah, Sérgio, você está jogando confete só em você. Não, dá um Google aí, não tem ninguém. Não tem ninguém. Então, quando eu falo o Cristiano é foda, a gente pode falar, a gente é diferente. Por quê? Porque não tem ninguém que tem. Tem algum escritório que tenha no Acre e no Rio Grande do Sul? Não tem. Estrutura própria, aberto. Se você chegar lá, igual banco. Você vai no banco, tem lá no Acre e no Rio Grande do Sul. Mesmo banco. Tem algum escritório que tem em Roraima, no Piauí e no Tocantins? Não tem, é só a gente. E não é parceria, não é coworking, é nosso. Você tem uma secretária, placa, advogado e gente trabalhando. Isso. É só a gente. Agora, mais ninguém. Aproveitando o que você está falando, eu vejo que assim, hoje vocês fazem uma coisa assim, que eu acho muito bacana, que eu procuro fazer no meu segmento, tá? Que é utilizar muito bem as redes sociais com conteúdo e também para mostrar o que vocês fazem. Vou te falar, depois você comenta. Então, assim, eu vejo que vocês reúnem todas as regionais, né? Não só para fazer troca de experiências, que é exatamente, obrigado, Márcio, talvez seja um dos focos, né, desses encontros, mas também para comemorar as metas atingidas, o que é muito importante também, né, Sérgio? Work hard, play hard. Não é não? E também para falar de forma assim muito aberta, né, para o público, né, que vê em vocês, a força que hoje é o Nelson Williams Advogados. Comenta isso aí. Eu tenho 4 relações diferentes com o Nelson, bem divididas, tá? O Nelson é meu sócio, o Nelson é meu chefe, o Nelson é meu amigo, o Nelson é meu padrinho de casamento. E são 4 relações muito boas, muito próximas, muito saudáveis e muito importantes, cada um na sua caixinha. Você falou que ele com a experiência que você teve, ele é um cara que não passa despercebido em lugar nenhum. Não passa. Grandão, olho claro, Isso. Uma energia marcante, fantástica, presente. E amo ou odeio, não tem morno com ele. É muito quente ou muito frio. É isso. E os números são absolutos e falam por si. O Nelson tem mais de 500 mil de seguidores e circula em todos os meios, direita, esquerda, centro, todas as religiões, todas as classes sociais. E é gente como a gente, tá? Se precisar não. Senta na calçada e come ovo colorido em posto de gasolina. E vai no outro extremo em 3 segundos também. E é o work hard, play hard também, tá? A gente precisa suar a camisa e colher os frutos disso. Eu vou exemplificar isso com uma passagem que o próprio Nelson contou uma vez, uns 8, 10 anos atrás. O negócio não era do tamanho que é hoje, o próprio Nelson também não era da envergadura que é hoje, mas já tinha um jato. E aí uma repórter numa publicação jurídica foi entrevistar o Nelson. Ele também não era tão conhecido nas redes como é hoje, mas a repórter foi entrevistar o Nelson. Perguntou, Nelson, se você não fosse o CEO, também não existe essa figura para o mercado, mas ele é o CEO do negócio, o presidente do negócio, né? Ele também reinventa a roda, o significado. Se você não estivesse na Nelson Williams, aonde você gostaria de trabalhar? Teria algum outro lugar? Ele falou, não. Aí a repórter falou, você não acha que está sendo muito arrogante achar que aqui é o melhor lugar do mundo? E é uma reflexão que a gente tem que, às vezes, se fazer, né? Falei, pô, será que eu não estou achando que eu sou o último Ruffles do pacote, né? E a resposta dele foi legal. Ele falou, aí ele falando para a repórter, vou te fazer uma pergunta e você me responde. Se tiver um lugar que tenha a quantidade de gente que trabalha feito uns cavalos que a gente trabalha, que ganha bem enquanto a gente ganha, que as pessoas se dão bem enquanto a gente se dá entre a gente, os sócios, que as famílias se dão bem e convivem, que é muito importante. Que convivem do jeito que a gente convive, que briga como a gente briga, que é feliz como a gente é feliz, que curte as farras que a gente curte, que quebra os pau que a gente quebra, faz o que a gente faz e no final dá tudo certo, você me fala. Pronto, já falou tudo. Se tiver, me diz onde é que eu vou e levo todo mundo. Diz que ela começou a dar risada, falou, não tem. Falou tudo, né? Não, mas é isso mesmo. E ele foi falando e foi dizendo os porquês, né?
Aqui é assim, as pessoas ganham tanto, as porradas quando tem são tantas, nego às vezes sai no tapa e depois a gente se resolve se a porta fechada. Né? Quebra o pau aqui dentro, lá fora, se falar um ai é igual o italiano. Né? No almoço de domingo a gente se mata. Da porta para fora, se falar, levantar o dedo contra um de nós aqui, o pau quebra. E é um negócio meio doutrinário mesmo. Só que a gente mata e morre pela gente mesmo. Então, qual foi a pergunta? Não, a respeito de como é que é assim, a comemoração, né, de vocês. Rede social. Isso, e rede social também. Então a gente trabalha muito, Cristiano, porque é natural para todo mundo. Não tem como ter resultado se não tiver trabalho, tá? A gente trabalha muito, todo mundo trabalha muito, o Nelson trabalha muito. Ele continua sendo o cara que está no elevador às 6 da manhã, às 11 da noite. É o mesmo cara com a mesma rotina que a gente continua tendo também. Ele é líder, não é só chefe. Ele é exemplo, ele faz e continua fazendo, sempre fez. E todo mundo faz também. Porque uma coisa é você fazer porque você tem obrigação, né? Outra coisa é você fazer porque, porra, é aquele efeito manada, né? Você faz por obrigação e você vê o cara que tá... Ele que podia ter parado há 10 anos, continua fazendo. Você fala, porra, eu não tenho direito de pensar e não fazer igual. Mas a gente precisa ter momentos de celebrar as conquistas. Isso. É o que eu faço. E os de fora também, dá visibilidade para isso, também é uma forma de mostrar que existe felicidade, existe vida. Porque são coisas que não são faladas, são meio veladas, velho. Tem um certo tabu de falar de dinheiro, de sucesso, de conforto, o negócio parece que é meio sujo, né? Isso. Antes a mãe ou avó, a gente contava dinheiro e falava, não, tem que lavar a mão, porque dinheiro é sujo, você cresce meio ouvindo, dinheiro é sujo. Quem é rico é porque é ladrão, é um negócio meio... você não fala de dinheiro com os amigos, negócio meio... não fala disso, não fala quanto você ganha. Porra, negócio do cacete, negócio meio ruim, né? Mas no final das contas, né? Todo mundo tem que usar esse mesmo dinheiro para pagar as contas, né? E aí, ainda hoje, tem aquela que a pessoa aparece com um carro novo, um amigo cutuca fala, ele tá roubando. Fala, cacete, negócio é uma inveja velada, é um negócio desconfortável. Né? E no final do dia, a diferença da inveja é para a ambição. A inveja, a pessoa não quer ter para ela. A inveja, a pessoa quer que você não tenha. Isso. É ruim, velho. Muito, muito. Ambição, porra, o Cristiano tem um relógio legal, eu também quero ter, isso é ambição. Você tem, eu não quero que você não tenha, pô. É legal, você trabalha pra caralho, eu quero ter igual. Isso é ambição, isso é legal. O que você faz pra eu fazer igual? E é por isso, isso é legal. E é por isso, assim, a gente já conversou isso aí. Nós somos a média das 5 pessoas que você mais convive, né? Então é por isso, não desmerecendo outras pessoas. Mas tem pessoas que não acompanham. Te puxa pra baixo. E outra coisa, não tem a mentalidade, né? Porque hoje eu acredito no que chama de mentalidade. Então, é muito interessante isso aí. Mindset. Isso. Exatamente. A gente precisa mudar o mindset. Isso. Mas, Sérgio, é assim, ó, eu tenho certeza que se a gente ficasse aqui conversando, a gente ia conversar o dia inteiro. Nós já falamos mais de 1 hora. Caraca. Entendeu? A gente vê que não falta conteúdo, né? E primeiro para te agradecer a presença. Obrigado. Eu sei que você está até com visitas em casa, né? Então, reforçar não só o carinho, o respeito, a amizade. A gente estava conversando há pouco ali que amigo não é aquele cara que fica 24 horas colado em você, mas é aquele que se você precisar, o cara vai estar lá do seu lado. Não precisa estar junto para poder estar perto. Isso. Já gravei alguns podcasts, acompanho a tua carreira pelo Instagram, pelas redes sociais, pelo jornal, pelo rádio, televisão. Sei que você também acompanha a minha, que a gente vê lá um comentário diferente e tal. Hoje me arrumando, vindo para cá, e eu falei isso para você e falo de novo. Os elevadores lá do Residencial Vida, as coisas são muito simbólicas e importantes e precisam ser faladas. O apartamento que eu morava continua tendo, né? O apartamento tem 68 metros. E tudo é celebrado. E para mim, era muito grande. Morava sozinho, 68 metros, porque quem mora sozinho é um palácio. É o que acontecia comigo. Hein? E é muito grande para todo mundo. Continua sendo, depende do momento de vida, da sua perspectiva. E tudo é proporcional ao momento. E se precisar morar no de 68 metros de novo, a gente mora. Se tiver que morar no de 30, a gente mora. Se tiver que morar no de 17, num loft, a gente mora e tá tudo certo. Tudo certo. E outra coisa, a gente constrói tudo de novo. Vamos pegar o elevador às 6h30, vamos chegar às 11 da noite, tá tudo certo, tá? E alguma hora vai ter algum maluco no elevador junto com a gente, ou um outro Cristiano, outro Sérgio com a pasta parecida que vai ter bom gosto e tal. As coisas precisam ser faladas, tá? E aí hoje me arrumando, eu pensando, eu falei, cacete, velho. Aquele médico lá, às 6h30 da manhã, a gente com um visual parecido. A gente só tinha um pouco mais de cabelo, era um pouco mais novo.
E aí é aquela rotina que a gente sabe que é cansativa, que a gente está fazendo o que a maioria não faz, dormindo menos do que a maioria dorme, Estudando mais do que todo mundo estuda. Por quê? Porque no horário que a gente está ali, a garagem está cheia, o elevador está vazio, o aeroporto tem pouca gente, a gente está fazendo o que a maioria não faz. A gente sabia disso. A gente podia não ter noção disso, do tamanho, da proporção. Mas o que a gente sabia que a gente fazia, o que a maioria não fazia, a gente sabia disso, que a gente comentava disso. Isso. Uma hora, a frase era exatamente essa, uma hora vamos dizer que a gente teve sorte. E isso há 10 anos atrás. E eu tenho certeza que você já ouviu e ouve isso até hoje, tá? Então, de verdade, eu fico feliz pela amizade que é pessoal, a gente construiu entre a gente. E aí é profissional também, que as poucas vezes, algumas vezes que eu precisei do Cristiano, médico, você sempre atendeu como médico, mas como amigo. Sei que sua agenda é atribulada, é cheia, mérito seu, você atende não só Amazonas, atende fora, mas aí é algo que é pessoal e a gratidão é construído. Então tem o profissional que é reconhecido e tem a agenda proporcional a isso, mas tem o termômetro, a sensibilidade de saber que tem pessoas que são diferentes. Isso é... Não, e você é diferente, você e sua família. Mas eu sei que não é só comigo. Eu sei que você é assim. Você sabe retribuir isso. E aí os desdobramentos da vida. É isso que eu queria trazer de reflexão. Tudo tem um porquê, um quando e um como, né? Porque não importa onde você está, você sempre vai ter o próximo passo e tem as pessoas que passaram ou tiveram a importância e os momentos. E cada um tem uma importância. Um papo de elevador, bicho, era o que a gente tinha ali. Isso. Né? Eu não era teu paciente, você não era meu cliente, aqueles conversas, mas, porra, tinha uma conexão. Muito. Não sei o que ele faz, eu não sei o que ele outro faz, mas, porra, a gente sabe que ele trabalha pra caralho e também uma hora vai dar certo. E aquele papinho que você fala, porra, esse cara vai dar certo. E a vida vai trazendo de volta, a média das 5 pessoas, a gente vai acompanhando e fala, pô, Cristiano estourou, Sérgio estourou, Cristiano estourou. Os homens de sucesso vão estar na mesa em algum momento de volta, é isso. E é muito interessante que as pessoas falam, eu sei que é recíproco, falo de você para mim e falo de mim para você. Falo, vai ter o jantar do não sei o quê. Quem convida? Chama o Sérgio. Cristiano, chama quem? Chama o Sérgio. Sérgio chama quem? O Cristiano, é óbvio, né? Não, e outra coisa. Não tem como ter algumas coisas que é na vida social e outra coisa. É na vida profissional. Não esqueça uma vez que eu estava conversando com um gerente de fundos. Você lembra da história? Um gerente de fundos multimilionários. E ele estava precisando de um advogado que atuasse na área tributária, etc. Eu falei, cara, eu vou te indicar o melhor. Entendeu? Peguei o telefone, te liguei na hora. Já se ajustaram. Então, assim, eu falo, Sérgio, que também, muitas vezes a oportunidade, ela vem de grandes pessoas. Capacidade e oportunidade. Exatamente. E você é, no meu ponto de vista, exatamente essa foto. A gente não esquece, né? Fica marcado. Não. A vida é um filme, Cristiano, não é a foto, né? A gente precisa ter respeito pelo filme. Exatamente. Às vezes tem algumas falhas, alguns percalços, algus tropeços, é normal na vida de todo mundo. E nas relações também. Às vezes a gente falha com alguém, tropeça, tá num dia que não tá legal, e a gente precisa respeitar e entender isso. Mas é um filme. Isso. Às vezes você pode me ligar um dia e eu não atender de imediato e eu retornar. Às vezes eu posso te ligar e você não atender de imediato e retornar. Mas tem uma construção que, havendo respeito, confiança, credibilidade, o resto é consequência disso. Isso mesmo. Não tem erro. Sérgio, nós estamos chegando no final, infelizmente. Eu queria que... Aí agora eu vou te deixar muito à vontade, tá? Para você falar para o seu segmento. Se você pudesse deixar 3 mensagens para aquele advogado que, como você, está começando a carreira, quer começar bem, quer começar utilizando todas as ferramentas modernas que na sua época não existiam e que hoje você utiliza muito bem, quais seriam? Boa. 3 sugestões, tá? Que é dica, conselho não se dá, conselho vende, né? Quem quiser conselho... E caro, né? Conselho é caro. Conselho é diferente. 3 dicas para o Sérgio, se eu estivesse entrando no mercado agora, tá? Não se compare com nada nem com ninguém. O jardim do vizinho não é mais verde. Isso gera uma angústia. O Instagram, Cristiano, as redes sociais, serve para muita coisa positiva, mas se mal administrado é muito ruim. Porque a gente vai passando o dedinho ali, tá todo mundo com carro de luxo,
Tá todo mundo em viagem internacional, em baladas caríssimas, com corpos musculosos. É tudo muito, muito sucesso. É tudo muito, muito sucesso ali. E quem está começando a jornada, isso gera ansiedade, gera um desejo de estar nesse resultado, nesse ponto de chegada, e as pessoas não querem cumprir a jornada, querem dar um salto que não existe. E isso gera uma ansiedade que estagna. Tá? Então, não se compare, cada jornada é uma jornada, não existe fórmula mágica. Então, dica 1, não se compare, evite comparações, evite comprar fumaça, não tem receita mágica, não tem fórmula de sucesso. Você não vai ficar rico com o arraste para cima. Não vai. Cuidado com o vendedor de ilusão. Tem muita gente vendendo como ser um médico de sucesso e não é um médico de sucesso. Tem muito advogado, voltando para o segmento, vendendo como ser um advogado de sucesso. Se você validar que ele é um advogado de sucesso, eu respeito. Né? Eu também faço a mesma coisa. Se ele não for um advogado de sucesso e você comprar, você está errando com você mesmo. Então, não se compare. Se qualifique que essa obrigação, essa responsabilidade é só sua. Isso ninguém te tira. E essa é um direito e uma obrigação sua se qualificar. Você não tem o direito, você tem a obrigação de ser um bom profissional. E saiba comunicar isso de forma clara, objetiva, com comunicação verbal e visual para o mercado. Então, esqueça a comparação com os demais. Olhe o que os outros estão fazendo, mas não queira estar na cadeira do outro. Tire o melhor daquilo, né? Como um exemplo. Não tem problema nenhum. Mas faça o seu. Do né? profissional. Isso. Eu não queira estar sentado na Ferrari sem trabalhar. Não queira estar na Maldiva sem poder trabalhar. Isso. Primeiro você vai trabalhar e depois você vai colher os frutos disso. Tem gente querendo fazer o trampolim. Quer ir para Maldivas, mas não quer trabalhar. Isso. Não vai funcionar. Então, esqueça a ansiedade evite a ansiedade da rede social. Se qualifique e comunique isso de forma clara e objetiva. Se você fizer esses 3 e não funcionar, você pode me cobrar conta. Pode cobrar dos 2, porque eu também estou nessa. Tamo junto. Obrigado. Uma gratidão eterna. E você sabe que você pode contar comigo no CPF e no CNPJ sempre. Com certeza. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos vocês aí nos prestigiando, entendeu? Esse podcast, com certeza, para quem tirar todo o proveito, todas as mensagens, os insights, você pode, com certeza, mudar a sua vida. Queria agradecer mais uma vez. Vou chamar agora de Dr. Sérgio, mas o Sérgio é o meu amigo. Então, eu queria agradecer a presença do Dr. Sérgio Vieira, da Nelson Williams Advogados, pela sua presença, pelo seu brilhantismo e pela carreira maravilhosa que você construiu. E eu tive a oportunidade de acompanhar. Obrigado, um grande abraço e um abraço para vocês. Segue lá, @VieiraSérgio. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, adiciona, compartilha e tamo junto. Tamo junto sempre. Tchau, tchau.